Olá a todos, o meu nome é António e bem-vindos a mais um episódio de Polar Acerca. Hoje será um episódio especial porque será o último episódio da primeira temporada do Polar. Faremos então um episódio comigo e com mais outros 4 camaradas da ASD, o Rodrigo, o Afonso, o Manuel e o Rafael, onde falaremos sobre o futuro e presente da social-democracia, como também responderemos algumas perguntas que nos foram feitas tanto pelo Twitter como pelo Instagram. Primeiro de tudo, dar as boas-vindas e obrigado por terem aceito o convite aos camaradas. Aqui está o Manuel Acácio. Aqui estamos. É um prazer. Um prazer Pronto, aceitar depois o meu próprio desta convite. piada, É um prazer ser convidado por nós mesmos. desta piada nada repetida várias vezes e pensava, acho que um bom ponto de partida seria falar um bocado também sobre o presente e o efeito, por assim dizer, da social-democracia nas eleições, tanto na América Latina como se tem espalhado pelo resto do mundo, da Pink Tide e, pronto, das eleições mais recentes, sendo, por exemplo, a australiana, a francesa, a colombiana e também as futuras, por exemplo, a sueca, desculpem, e a brasileira. Não sei se nenhum camarada terá uma opinião mais forte sobre o assunto, mas eu acho que é acho que podemos até dizer ressurgimento de políticas mais à esquerda ou parecerem mais apelativas ao eleitorado, principalmente na América Latina, onde se vê fortes figuras de esquerda, por exemplo, o Boric, Petro, o Lula, de novo, não é? E na Europa também vemos o Mélenchon, o senhor australiano, o Albanese, como também na Suécia, a Magdalena Andersson, embora seja um bocado tecnocrata, sendo que foi ministra da Economia e é tecnocrata profissional, também parece ser uma senhora interessante a nível político e ideológico. E pronto, há aqui um certo desfazamento com o que tem sido a social-democracia, concepcionada atualmente, obviamente, um afastamento dos seus ideais e um aceitamento, por assim dizer, das políticas mais de centro e até, pronto, casos extremos de centro-direita. E temos visto, pronto, partidos que anteriormente eram de centro-esquerda a passarem a ser mais de centro, como o Labour, o PS francês, o PS português também, o PD italiano, o SPD, entre outros. Relativamente a isso, antes de mais, feliz fuso horário a todos os que estão a ouvir, para não, pode ser noite ou tarde, portanto, feliz fuso horário. Eu creio que tem havido um ressurgimento da esquerda, mas falaste, por exemplo, nas eleições australianas e também as francesas, não da esquerda, mas do candidato mais progressista, digamos. Também aconteceu nas eleições regionais inglesas, não sei se é este o termo correto, mas houve uma vitória da Labour Party, em particular na Austrália, também no Reino Unido, mas não sei, no caso do Reino Unido tem claramente muito a ver com os vários escândalos do Boris Johnson e do Partido Conservador, que tem avalado muito o eleitorado. Também houve um forte crescimento, um relativo crescimento dos liberais democratas, que são de centro-esquerda, obviamente, e os verdes também são de centro-esquerda. Tem havido igualmente aconteceu isso na Austrália, houve vários independentes a serem eleitos, embora a Labour Party tenha ganho, a sua percentagem não passou dos 30%, portanto não foi uma vitória esmagadora. O que aconteceu foi precisamente, e em particular na Austrália, talvez as políticas de zero Covid, talvez uma eventual estagnação económica, como gostam de dizer os liberais portugueses, não sei, vários fatores levaram a uma fadiga em particular dos conservadores, mas no caso da Austrália, a coligação de direita entre liberais e conservadores, e acho que terá sido mais por um desgosto de quem estava no poder do que necessariamente as pessoas gostarem das ideias propostas pela Labour Party dos dois países, que também passavam um bocado mais por Estado Social e, digamos, medidas mais tradicionalmente sociais-democratas,
mas não esquecer que se calhar os maiores vencedores acabaram por não ser a Labour, mas sim os verdes na Austrália conseguiram um resultado muito interessante para um partido, digamos, fora da franja do sistema, ou nas franjas do sistema, e no Reino Unido também creio que terá acontecido isso. A Labour até se esperava que tivesse conseguido mais, conseguir ganhar mais câmaras, mas acabou provavelmente por os Tories perderem imenso, e pelo Labour ganhar, mas não foi um ganho particularmente acentuado. Portanto, acho que tem a ver mais com fadiga. No caso da América Latina, é algo um bocado diferente, não só porque, como tu dizes, a geopolítica, como agora gostam de dizer, da América Latina é completamente diferente e está num contexto geográfico mais influenciado pelos Estados Unidos, portanto está sempre um bocado de sentimento anti-imperialista na América Latina, É anti-imperialista mais dos Estados Unidos. polarizado. Não é? Sim, exato, do que na Europa, que É. toda a gente vê os Estados Unidos como aliados, os partidos de centro-esquerda raramente batem o pé a qualquer ou centro-esquerda e até quase do espectro político quase todo. Isso na América Latina simplesmente não é verdade. E portanto, na América Latina será diferente. Tanto o Boric como o caso do Lula são candidatos genuinamente populares e que as pessoas gostam genuinamente das ideias deles, mas também estão contra candidatos da direita populista, tanto no caso do Chile como no caso do Lula, que está contra talvez um dos piores presidentes que eu já vi, que é o Bolsonaro. Portanto, não sei. É uma situação com nuance. Sim, obviamente que é mais complicado do que dizer que é só pessoas a gostar das ideias sociais-democratas, mas também passa um bocado pelo praxis social-democrata opor só ao Bolsonaro e assim. E também, o problema também das eleições, por exemplo, das australianas é que australianas e quase todos os países anglo-saxónicos é que é sempre um duopólio partidário, por isso. Acho que Verdade. E creio que até a coligação direita, liberal e conservadora, creio que até conseguiu mais percentagens dos votos, mas devido à forma como os lugares são atribuídos, o exato. Labour até conseguiu 1/3 do Parlamento, enquanto 30% do Parlamento, enquanto a coligação direita conseguiu obviamente menos. Portanto, não vai conseguir formar governo. Mas pronto, exato. Pois política da América Latina é sempre complicado a discutir, não é? Sobretudo à esquerda, porque tivemos agora na Colômbia, provavelmente no Brasil vai acontecer o mesmo, é uma mistura de esquerdas para derrubar o poder, não é? Temos os reformistas, depois temos o apoio de alguns revolucionários e depois acaba sempre ali por ser uma mexórdia que é difícil de entender. Vimos, por exemplo, quando foi no Chile com o Boric, houve ali uma mistura, uns que o chamavam o perigoso marxista, outros que o apoiavam como um social-democrata. Temos o exemplo daquela coligação de esquerda agora na Colômbia, se não estou em erro. Acho que a deputada, até foi uma deputada senadora americana que chamou o candidato de perigoso, ladrão, marxista e corrupto, lá o que é. Não foi? E eles Mente estiveram mais cá, normal. eles estiveram cá na Europa, por acaso, acho que foi há pouco tempo, uma reunião, mas pronto, na América Latina é sempre esperar para ver, não é? Quanto à Austrália, epá, sabemos o que é que o Labour fez historicamente, não é? Acho que é um partido muito, muito significativo para o movimento trabalhista e social-democrata. Foi o primeiro governo trabalhista no mundo, 1910, se não estou em erro. Teve um impacto profundo na fundação, na formação do que é a Austrália hoje, não é? A Austrália pós colonialismo britânico e, portanto, é esperar para ver, com uma coligação com os verdes, talvez, temos de ver, é mesmo assim, pronto. Bem, da América Latina, como disse o Rodrigo também, é uma situação muito complicada comparado com a Europa, porque uma pessoa de centro-esquerda na América Latina não é o mesmo que centro-esquerda na Europa, e uma pessoa de centro-direita na América Latina não é o mesmo que centro-direita na Europa. Temos um desfazamento no espectro muito grande, tanto na América Latina como nos Estados Unidos, claramente. Mas pronto, na América Latina tem havido, muito movimentos contra, como já disseram, contra quem está no poder, que vêm-se obrigados
a coligar-se entre si várias esquerdas, por assim dizer. E no caso do Brasil, claramente é para derrubar o Bolsonaro, que eu nem o consigo bem classificar como do quê? Um populista básico de direita. E quando digo direita, espero que ninguém de direita me leve a mal, mas é só por termos de ideias económicas, talvez. De resto, na Austrália, foi de desgaste, claramente. 12 anos da coligação foi de muito desgaste e acho que o Labour conseguiu aproveitar bem isso. Também o governo australiano teve a crise do Covid, que o marcou bastante, diga-se. De resto, é uma vitória importante, obviamente. Conseguiu uma vitória, apesar o sistema eleitoral deles é completamente diferente do nosso. É possível ganhar com muito menos votos do que outro partido, o que é sempre estranho pensar-se. De resto, tivemos a vitória do SPD na Alemanha, que também foi claramente desgaste da CDU. A mudança, a saída da Merkel também influenciou bastante a perda de popularidade e a escolha do sucessor da Merkel também foi algo que marcou bastante a queda da CDU. Mas acho que foi principalmente desgaste quando estes governos, quando um partido se mantém no governo muito tempo. Neste caso, penso que a CDU foi claramente pela personalidade da Merkel. A Merkel manteve a CDU no poder durante muitos anos e a partir do momento em que sai a Merkel, que era quem segurava aquilo, previa-se uma queda da CDU. Até E o porque SPD conseguiu. o resultado do SPD foi, creio que só foi 2 ou 3% mais forte do que o pior Sim, resultado sim, de sim. sempre deles. Portanto, não foi. Sim, Quem sim, cresceu muito foram os verdes. resultado. Sim, sim. Foi um resultado extremamente modesto. Eles caiu-lhes o poder no colo, por assim dizer, e mesmo assim foi por muito pouco, porque a diferença entre o SPD e a CDU não foi muito significativa em termos de votos no total. Sim, sendo Agora, que antes daquelas cheias no norte da Alemanha, o Laschet mesmo assim continuava à frente. sim, sim, sim. Por isso, foi mesmo, é quase como o Starmer lá em Inglaterra, ele só vai ganhar Sim, porque o outro é um completo, Porque é o um Boris Johnson Johnson. completo é incompetente. incompetente. Mas É um continua, Manel, completo desculpa. Boris Johnson. E as pessoas em Portugal Foi, já. Estou a brincar. mas acho que foi muito. Acho que é muito pela queda, cai-lhes o poder no colo, por assim dizer. Eles simplesmente estavam lá na altura certa para chegar ao poder, como vai acontecer no Reino Unido, a não ser que haja um escândalo qualquer que envolva o Labour e que também os faça perder popularidade imensa. Penso que os conservadores não vão conseguir voltar a ganhar, penso eu. A previsão, isto é sempre difícil de se acertar estas previsões, mas pronto. Mas todas estas vitórias são interessantes, mas o que me preocupa, entre aspas, por assim dizer, é que estas vitórias são de partidos que são partidos de poder. E o que normalmente estes partidos de poder, tanto os de centro-esquerda como de centro-direita, se tornaram muito hábeis, foi em chegar ao poder e não fazer medidas estruturais, muitas vezes. Chegam ao poder e fazem medidas, ok, os mais de centro-esquerda aumentam um bocadinho o Estado Social, sim, aumentam algum apoio social, mas de resto mantém tudo mais ou menos na mesma. O objetivo não é fazer medidas estruturais, é simplesmente ganhar as eleições, passado 3 anos, 4 anos, 5 anos, consoante o tempo em cada país. E acho que, apesar de ser um bom indício, algumas vitórias de centro-esquerda, eu quero esperar para ver um bocadinho ainda o que é que eles vão fazer. Agora vai ser difícil. Tivemos a crise do Covid e temos agora, especialmente na Europa principalmente, mas no mundo ocidental, a crise com a guerra na Ucrânia, e isto vai afetar bastante o aumento do orçamento para o armamento, por exemplo, vai afetar muito a política social, ambiental e lá está, também se calhar o timing para estes partidos não foi o melhor para ganharem, digamos assim. E depois, claramente o SPD vai governar ao centro, penso eu, apesar de ter algumas políticas antes agora da guerra, começaram a sair ideias, até pareciam interessantes, algumas mudanças, mas vai governar claramente ao centro. Tem os verdes e tem os liberais no governo que o vão mediar, como é normal. Não tem uma força mais à esquerda que o PUS. E no Reino Unido será mais do mesmo. Eu não tenho sempre esperanças no Labour. O Labour é uma desilusão constante para mim, especialmente com constantes vitórias de centristas no poder no Labour. Bem, entrando aqui na conversa também, fazendo um bocadinho papel de Bernardo Pires de Lima da Feira. Bem, o que é que eu posso acrescentar a isto?
pronto, temos a vitória na Austrália, mais recente, uma grande vitória, depois de 9 anos dos conservadores os conservadores liberais no poder. Penso que, pronto, também com a proximidade com a Nova Zelândia, pronto, temos ali 2 governos sociais-democratas a observar. Depois, como estamos a falar aqui da vitória alemã, também é muito importante, especialmente no momento em que vivemos, da guerra da Ucrânia. A Alemanha tem que ter um poder mais decisivo na União Europeia e mais uma força social-democrata do nosso lado, equilibra mais ou menos as forças da União Europeia entre a crise e a guerra, em que as ideias sociais-democratas são representadas e bem representadas por a maior economia alemã. Depois, o que é que eu tenho a dizer sobre a América Latina? Não é? A América Latina é sempre muito complicado de falar, como já tínhamos aqui dito. São sempre sociais-democratas assim, um bocadinho esquisitos, com umas mutaçõezinhas, mas, pronto, devido às questões culturais da América do Sul, com os Estados Unidos e tal, uma coisa que vocês já conhecem. E pronto, e temos vitórias importantes, né? O Boric, vamos ver o que é que sai dali. Parece que as sondagens não são muito favoráveis. Vamos ver. Depois o Lula da Silva, que vai ter as próximas eleições, penso que este ano ainda, ou para o ano que vem. Pronto, vai ser uma vitória. Em princípio vai ser uma vitória, não, estou confiante nisso, pelo menos. O Bolsonaro tem estado debaixo de fogo. Penso que é muito importante o Brasil ter um candidato que não seja o Bolsonaro. A verdade é essa, não importa muito quem seja o adversário. Pronto, vai ser importante também para as relações com Portugal e entretanto, para o desenvolvimento da América Latina, que é sempre importante no contexto geopolítico internacional. E pronto, basicamente é isso. Não tenho muito mais a acrescentar. Só tenho, pronto, a derrota na França também é sempre triste ver um partido social-democrata que foi um dos partidos sociais-democratas, um dos maiores partidos sociais-democratas da Europa, praticamente desaparecer nestas eleições. Pronto, é esperar que tenha um bom resultado nas próximas legislativas e que nas próximas presidenciais tenha um candidato forte. Também, pronto, um bocado. Não sendo muito fã do PS francês atual, ele morre por culpa própria também. Não é? Abre ali um espaço à esquerda que é tomado pelo Mélenchon e por os Verdes e por outros partidos, volta-se para o centro e perde para personagens políticas como a Macron. Pronto, no fundo, foi suicídio, por assim dizer. Curiosamente, essa expressão é engraçada porque, não sei se recordam, o François Hollande ganhou as eleições contra o Sarkozy. E quem é que era o Ministro das Finanças ou da Economia, já não me estou a recordar, mas quem é que era o Ministro das Finanças era precisamente o Macron. Portanto, curiosamente, o Macron foi parte de um governo com péssima aprovação do François Hollande e depois consegue ganhar as eleições, E basicamente usufruindo do mau trabalho, entre aspas, que fez. Sim, e com um dos ministérios menos populares. Se cá em Portugal é pouco popular, então os franceses que viram cá e metem estrume por causa dos impostos do combustível, pronto. Sim, é uma situação caricata, para dizer o mínimo, mas... E é engraçado, não fala muita gente disso, mas é uma situação caricata, pronto. Como estávamos a falar aqui ainda há bocado do SPD, alguém estava a falar, acho que era o Café, do SPD, também falámos do Labour da Austrália, Labour de Inglaterra. Bem, se repararmos ultimamente, nas últimas eleições que os partidos de centro-esquerda vencem, não têm vencido propriamente pelas ideias, não é? Têm vencido pela decadência dos partidos que estão no poder. Ou seja, provavelmente se o Labour ganhar em Inglaterra será pela queda dos conservadores. O SPD alemão venceu graças à fraqueza da CDU. A mesma coisa aconteceu com o Labour da Austrália e, portanto, é uma mudança do que se via no século XX, não é? Em que os partidos sociais-democratas ganhavam pelas ideias e agora ganham pela falta de ideias dos outros, o que não deixa de ser irónico. Eu falei isso num artigo que eu escrevi, que saiu a semana passada, se não estou em erro. Já fazer publicidade. Hoje é sábado, não, hoje é sexta.
Ou é quinta? Não me lembro. Hoje é quinta. Hoje é quinta, pois é. Isto dos calendários. Mas pronto, no artigo eu falei sobre a decadência da social-democracia e estava a dar o exemplo do Partido Socialista Francês, não é? A ideia de que desde do Mitterrand, que a percentagem do Partido Socialista Francês tem vindo sempre a diminuir, exceção ali do Hollande, que teve uns 20%, ganhou e depois agora está no quê? Nos 3%, nas últimas eleições 3% lá que foi. Parece o Partido Comunista Português. O exemplo do SPD que deram nas últimas eleições antes desta, acho que tiveram a percentagem mais baixa do período democrático da Alemanha pós 45, pós a Alemanha nazi. Portanto, e agora estamos a ver, não falámos ainda, mas dos suecos, não é? Agora está a acontecer, os democratas suecos vão pôr um noblesse, como se diz em inglês, o Ministro da Justiça sueco, para ele se demitir, e a própria primeira-ministra já disse que se ele se demite, todo o governo se demite em bloco. Seria a quarta vez que o primeiro-ministro se demitia este ano na Suécia. Portanto, também não há uma estabilidade à esquerda, não é? Portanto, a vitória da esquerda não significa sempre o melhor, porque neste momento é o menos pior, é o que dá a parecer. Não sei se concordam comigo. Em muitos dos casos é que neste momento, em vez de ser soluções fiáveis, é o menos pior, tendo em conta o que já lá está. Concordo. Sim, é a solução da alternativa, basicamente. E Não há um, é o outro. Na Suécia estão a acabar com os governos, claramente, não é? Sim, mas isso também acaba por ser um bocado a perspectiva que é quase sempre num sistema democrático de blocos. Ou seja, se a Suécia tem o bloco de esquerda e tem o bloco de direita, pronto, ou optas por um ou optas por outro, embora na Suécia, embora haja instabilidade, é uma instabilidade que, pronto, não é histórica, é atual, devido a circunstâncias atuais, devido ao fim do Acordo de Janeiro do ano passado, na ideia deste ano. Mas pronto, mas na Suécia, por acaso, é um caso interessante porque os sociais-democratas, que antes eram governo, provavelmente vão voltar a ser governo pelas próprias ideias, até estão a subir bastante desde a morte do Olof Palme, que eles só têm vindo a descer, a acabar com os votos. Acabar com os votos. Só têm vindo a descer, é e uma felizmente teoria. ou que a Magdalena provavelmente vai trazer nas próximas eleições é um aumento nos votos. Como se tem vindo, por exemplo, a ver na cidade de Estocolmo, que tem sido, que ironicamente, ao contrário de muitos outros países, a capital sueca, embora o país fosse governado pelos sociais-democratas, normalmente fazia parte dos conservadores, dos moderados. Dirias E que eles têm forças de síndrome de direita. Estocolmo? Exato. Mas é uma ideia Mas está-se a interessante, prever porque que nas mesmo os próximas sociais-democratas. eleições municipais ou regionais, Estocolmo vir pronto para os sociais-democratas, ou pelo menos para a esquerda, ou seja, os sociais-democratas, com o Partido Verde, e que é pronto, um bocado resumido, é o LIVRE de lá, e o partido que é o da Left, pronto, que é tipo o que está tudo à esquerda dos sociais-democratas. Mas pronto. Mas por parte também é verdade, mas depois também na minha opinião, o que eu digo é tipo, se tens políticas de blocos, ou seja, tens um bloco de direita e um bloco de esquerda, se o bloco de direita está a governar mal, pronto, mas também é verdade que não se pode resumir eleições a ganhar e é preciso saber porque é que ganham. E ganhar porque somos o mal menor, como por exemplo, foram as eleições mesmo portuguesas no 30 de janeiro, e como basicamente tem sido a razão principal pelo qual o PS tem ganho desde 2015 é porque é o mal menor. Mas pronto, sim, isso é verdade. Mas também é preciso ver, pois pronto, a governação efetiva do partido. E, em relação à Nova Zelândia, pronto, eu já estou um bocado desacreditado com a Jacinda, que agora no início acho que tinha esperanças que ela podia ser uma boa primeira-ministra, pronto, não, teve uma certas atitudes em relações internacionais com a China, com os próprios partidos, com o próprio partido Maori, que a apoiou e que depois não cumpriu muitas das promessas à comunidade Maori.
Por isso tenho um bocado de medo dessa parte, pronto, um bocado específica à Austrália e à Nova Zelândia. Mas em relação à América Latina, pronto, também não tenho muito mais para adicionar. É basicamente isso. Tens é literalmente todas as eleições que houveram, acho eu, recentes da América Latina, tinhas um presidente a roçar o fascismo, a maior parte das vezes, ou um candidato de direita a roçar o fascismo, e tinhas um de esquerda, pronto, anti-Estados Unidos, como é característico à esquerda quase geral da América Latina, E da principalmente direita por também. circunstâncias históricas de basicamente ter o país a ser invadido porque não queria os Estados Unidos mexer na política nacional, e depois vês pessoal na Europa a criticar esse partido de esquerda sem tentar dar um contexto histórico para o Lula, pronto, não gostar dos Estados Unidos, principalmente uma pessoa que viveu e foi torturado durante a ditadura brasileira dos anos 70 e 60, mas pronto, cada um. Mas em relação à Europa, que é a realidade que eu acho que vivemos melhor, obviamente, sendo portugueses, opa, sim, embora concordo com o resto dos camaradas, opa, acho que mesmo assim há uma tendência para as personalidades e políticas de esquerda, embora o SPD é verdade que seja uma força centrista com este governo, principalmente, tem sido um aumento da esquerda parlamentar, que é um grupo dentro do SPD que atualmente tem a maioria de lugares dentro do SPD. Ou, por exemplo, uma eleição, pronto, que embora seja um bocado pertencente à esquerda populista, conseguiu captar muito do antigo eleitorado do PS francês, que já tinha sido começado a ser captado pelos fascistas. Pronto, na Noruega, embora seja um bocado estranho, e embora na Noruega seja o caso clássico de um partido de esquerda do poder, também já começa a haver diálogos com o SV, que é o partido à esquerda do Partido Trabalhista norueguês. Tens a Eslovénia, que pronto, eu também me esqueci de falar, e pronto, o resto do pessoal também, por consequência, se esqueceu de falar. Foi pronto, um caso engraçado, que tens um Partido Social Liberal a ganhar, que só precisava do apoio dos sociais-democratas, e mesmo assim escolhe incluir partido, pronto, também ironicamente chama-se tudo esquerda, mas, no resto da Europa, mas pronto, no governo e no círculo de poder. Por isso eu acho que começa a haver um bocado a cisão com o consenso que se tem vindo a criar desde as crises petrolíferas e do fim do Bretton Woods, em que aí momentâneo vamos neoliberalismo, mas por isso eu, pronto, pessoalmente eu acho que está a haver, são pelas circunstâncias que eu gostava que houvesse, não. Principalmente porque a maior parte dos partidos que estão a ganhar atualmente, no geral, eleições, ou ganham por causa da guerra na Ucrânia, ou ganham por causa do Covid, e as pessoas não gostaram como o governo lidou com o Covid, acho eu. Principalmente o caso norueguês, foi isso muito que aconteceu. Os noruegueses não gostaram como o OIR, o partido de direita, lidou com o Covid, pronto, deitaram-nos fora. Agora, se eu, pronto, agora não acho que podemos ser cínicos. Bem, não estou a acusar o resto do pessoal de ser cínico, um bocadinho, pronto, só. Mas eu acho que também tem que haver, pronto, também sendo uma pessoa um bocado se calhar idealista demais, eu acho que pode. O que temos que tirar destes ganhos de partidos de centro-esquerda na Europa e no resto do mundo é com que esses partidos de centro-esquerda efetuem reformas de esquerda. Porque só assim é que eles são reeleitos, não é? E reformas de esquerda funcionam, por assim dizer. Claro, também há uma vitória ideológica, eu acho que se calhar foi um bocado para demais e disse que era só porque as pessoas não gostavam do Partido Verde. Obviamente cá com uma altura de maior dificuldade, como estamos agora, com a inflação, com a crise do Covid, etc., vai haver uma tendência natural às pessoas a valorizar mais o Estado Social, ou a ajuda, a solidariedade, etc., que são princípios de esquerda e que os partidos de centro-esquerda espalham mais do que os partidos conservadores, apesar dos partidos conservadores, por exemplo, no caso da CDU, também não serem partidos historicamente de livre mercado, façam o que quiserem, desde que não subam os impostos.
O centro-direita também teve uma grande mudança nesse aspecto. Acho que se calhar não se fala muito nisso. É transversal. É transversal, não é? Exato. Não foi só a de Saravia ou o Tony Blair e companhia. Comparando as políticas do Partido Conservador após o Churchill ter ganho ao Attlee, não tem muito a ver com as políticas da Thatcher e pós-Thatcher e até do Tony Blair, se for preciso. Muitas medidas do Churchill eram mais, entre aspas, pró-trabalhadores do que atualmente, e até é um bocado tema tabu falar dos trabalhadores, até mesmo nos partidos de centro-esquerda na Europa, mas nos de centro-direita então não se pode mesmo falar disso, e nem se pode usar termos como camarada, porque pronto. Mas claro, também como talvez a direita esteja um bocado mais fora da gente, as pessoas em alturas de maior dificuldade se calhar também vão tender a votar em ideias mais sociais. Passa a expressão. É tabu, basta ver a polémica que foi no Congresso na campanha no fechar de campanha do LIVRE, quando conseguiram eleger o Rui Tavares. Cantar a internacional foi quase considerado um ato de stalinismo, para tomar o poder e matar tudo o que era burguês. Exato, mas isso também tem a ver um bocado com, na minha opinião, as pessoas mais novas que simpatizam. Pronto, as pessoas mais novas em geral têm talvez um bocado mais essa ideia do preto e branco, mas eu creio que se for falar com um simpatizante do PPD, PSD, eles não teriam esse tipo de atitude. Uma pessoa mais, pronto, nos seus 60 anos ou 50 ou mais. Eu acho que tem mais a ver com a desinformação política e Também, histórica, da ideia que a internacional, para além que tem várias versões, tens a internacional cantada pelo PCP e tens a internacional cantada pelo PS. Sim, a música de Natal do PS com os sinos e exato, tal. os sinos. E depois ligam a ideia que a internacional é stalinista e pronto, vem o descalabro normal do Twitter. Sim, mas pronto, isso também é tipo, aquelas pessoas que enfim, só querem ver o mundo arder, não? Tu vês claramente quando certas pessoas estão a referir pronto, esse tipo de situações, ou mesmo personalidades que sejam um bocado mais à esquerda, há logo um descalabro, já estão a tentar comparar com alguém muito mau e tem que ser a mesma coisa e não, pronto, enfim, não vale a pena dar corda porque isso é um beco sem saída. Eles estão só a contaminar basicamente o discurso. É o poço contaminado, lá como é que se chama? É uma falácia. E portanto é mesmo não aderir a essa conversa. E pronto, os cães ladram, a caravana passa, tipo, toda a gente sabe. Toda a gente com o mínimo bom senso sabe que cantar internacional não quer dizer que és soviético. Pronto, isso é trivialíssimo. Mas isso é propositado, não é? Colar o centro-esquerda à extrema-esquerda e é tudo mau, é tudo comunismo, é tudo votem a nós, os moderados, que nós não estamos aqui para Sim, exato. A direita, roubar os iPhones, não é? Nós falámos muito dos partidos Labour ter ganho porque a direita é muito má, mas a direita faz exatamente a mesma coisa, não com aquela sobre epá, dizerem que tudo é comunismo, está-me a faltar uma expressão mais elegante. E também aquelas questões do woke e etc. Aquela bipolarização, não é? Aquela bipolarização que também depois acaba também por afetar os partidos de centro-esquerda, porque vemos, por exemplo, que o PS, nas últimas eleições, vimos o nosso PS a querer afastar-se do Bloco e do PCP, não é? Portanto, há uma própria. À direita tenta haver ali uma tentativa de afastamento, junto de colar tudo à esquerda, e depois o centro-esquerda, com uma espécie de receio de perder eleitorado, afasta-se da esquerda para se pôr mais ao centro, não é? Muitos desses assuntos que acabam por ser não assuntos são um bocado tática de dividir para reinar, criar um populismo ou uma falta de concepção relativamente a um assunto, criar um grande bruá público, um grande susto, e depois as pessoas vão ficar
Bem, se votar no LIVRE, agora vai ser proibida a heterossexualidade, portanto não vou votar no PS porque é apoiado pelo LIVRE, portanto vou ter que votar no PPD. Obviamente ninguém em Portugal disse isso, mas eu estava a dar um exemplo Sim, Não, demasiado mas parvo. um exemplo mais prático, se alguém do PS vem falar, se mete a falar do sindicalismo ou quer experimentar a criação de uma cooperativa alimentar, é logo o comunismo acentuado à la marxista, não é? Ou coitado do ministro É isso. Pedro Nuno Santos, que ultimamente tem estado muito bem, agora com o fiasco que tem sido a Carris Metropolitana e o metro, que tem estado, o metro CP, portanto também não está na melhor das ideias, mas a maneira como ele é atacado por dizer que quer criar uma rede de transportes melhor, não é? Se bem que a TAP, pronto, a TAP já foi assunto no outro podcast, portanto, com o Tomás, que aconselhamos os ouvintes a irem dar uma olhada para o expert, mas pronto, é essa a ideia. Olhar um podcast, Olhar sim pelo YouTube ver a foto do Tomás. Mas é aquela ideia, não é? Depois aparece figuras como o Sérgio Sousa Pinto, né, que se classifica como centro-esquerda, que de centro-esquerda não tem nada. E acho que para mim pessoalmente, acho que figuras como o Sérgio Sousa Pinto são o reflexo do que é a dita social-democracia hoje em dia, na sua generalidade, não é? Acho que é o reflexo de algo com medo, de algo que se sente bem como está, não é? E que tem medo de avançar, e fica ali parada, aceita o status quo. Certo, o Sérgio Sousa Pinto não acho que seja, não espelho minimamente, nem sequer espelho ao PS, eu percebo o que estás a dizer e concordo parcialmente, só acho que Não o sei, Sérgio Sousa Pinto vai longe demais, também devido à personalidade dele, não pronto, vale a pena estar a tem assim falar. uma ideia, tem assim uma personalidade mais que eu considerava populista, não é? Mas Exato. em Sim, ideias e no comportamento geral, não é? Pertence muito bem ali à bancada central do PS. Sim, pertence ali à bancada, porque depois Sim, ideias, sim. existem alguns membros do PS que são mais bem falantes e mas Exato. no termo abrangente estão confortáveis como estão, não é? Falas em aumentar a segurança social, aumentar o Estado Social de alguma maneira e levas logo com o rejeitado do PS, sobretudo agora com a, com a maioria absoluta, não é? Ainda há pouco tempo, quando foi agora o Orçamento de Estado, tadinho do PCP, era só pôr as propostas rejeitadas com PS, portanto, é aquela ideia do centro, mas pronto. Mas não acho que, pronto, não acho que Sérgio Sousa Pinto seja ali a referência do centro do PS, mesmo assim. Exato. Pronto, Sim. pode ser o Costa, pode ser Mas, não se diria calhar o Assis, Sócrates, assim, o Guterres, ou uma coisa assim, pronto, será. Mas assim, o Sérgio Sousa Pinto é uma pessoa desalinhada, é uma pessoa mal com a vida, não é? Não é bem um político, não. É uma pessoa que está Sim, mal com a vida, Cavaco não é? Silva. o Sérgio Sousa Pinto tem uma facção que é o Sérgio Sousa Pinto. Acho Exato. que Sim. posso dizer Mas assim. quando eu falo do Sérgio Sousa Pinto, não estou propriamente a falar das ideias dele. Estou mais a falar da receptividade do PS em o manter. Acho que mostra muito do PS, do que é o PS, em manter uma pessoa Sim, como talvez. Sérgio Sousa Sim, Pinto concordo. não é deputado pela primeira vez. O homem está lá Há 40 há mais anos. de uma década. Não, O homem, ele já tinha estado no Parlamento Europeu e depois foi para o Parlamento pois, Nacional eu para acho, depois andar a dizer na televisão que os eu políticos acho que roubam tudo e etc. eu acho que só há dois deputados que tiveram na Constituinte, é o Jerónimo e o Sérgio Sousa Pinto. Não, estou a brincar. Mas pronto, ele está lá há bastante tempo, portanto eu acho que mostra muito Tá. do PS. Ele é o reflexo do PS no sentido em que um partido que se diz de centro-esquerda permite-se manter constantemente uma pessoa daquelas numa situação de poder, porque ele Sim. está sempre pela lista de Lisboa, não é propriamente o, o quinto ou o sexto em Leiria, em Aveiro, por exemplo, não é? Portanto, está sempre ali no top 10 em Lisboa. Não, É nesse sentido que eu me quero referir. Ok. Isso faz todo sentido. e o mais curioso é Sérgio Sousa Pinto sempre a bater no PS porque dá a mão à extrema-esquerda, mas depois não se vê a votar contra as propostas do PS. Eu saiba. Pelo menos, Continua a votar PS. É como exato. Portugal. Os orçamentos Queixa-se de muito, Estado, mas vota PS. orçamentos de Estado aprovados com o PC e com o Bloco, eu nunca ouvi votar contra. Não me lembro de ver o orçamento com um voto do PS desalinhado. Portanto, gosta muito de ladrar cá para fora e depois, quando pode fazer de facto o que ele diz que se deve fazer, vota alinhado. Não sei, se calhar
tem tachos, não sei. Com Gosta de isto estar não lá. queremos tornar o podcast no Sérgio Sousa Pinto 8 podcast, não é? Portanto, Sim, respeito, um respeito ao bocado senhor. seguindo em frente. Não grande, posso um dizer. grande pulo É. na cerca. Um grande Peraí. pulo em Vamos só frente, acima da deixar cerca. o Rafa falar, que o Rafa não fala já há muito Epá, tempo, basicamente. Não, pessoal, é que eu tinha aqui coisas atrasadas para dizer e depois começaram a falar de Sérgio Sousa Pinto e eu, pá, comecei a gostar da conversa e esqueci-me. Pronto, mas queria dizer que, pronto, na altura, há bocado vocês estavam a falar de. Primeiro que os partidos sociais-democratas têm ascendido ao poder porque os partidos conservadores e liberais pronto, deixam-se cair com o desgaste do governo ou por outras razões. Pronto, devo dizer que isso também pronto, torna-se um sintoma de uma democracia fraca. As democracias que não conseguem criar uma adesão dos eleitores, uma adesão às ideias, e isso é preocupante, no sentido em que os cidadãos devem se sentir representados na democracia, e quando isso não acontece, e quando os partidos ascendem ao poder apenas porque o outro é pior do que o partido que ascende, torna-se depois uma complicação para as ideias serem, primeiro, representativas do que a sociedade pretende, e segundo, vicia a política nos jogos internos dos jogos de poder, e depois dentro dos partidos começa a haver também, pelo menos em Portugal isso é muito evidente, e nos outros países também será, porque eles também têm humanos nos partidos, torna-se depois um lugar pecaminoso com eventos de corrupção e por aí fora. Pronto, entretanto, o que é que eu gostava de acrescentar? Eu tinha aqui um assunto interessante, não sei se vocês querem falar sobre isso também, não sei se querem, não sei qual é que é o rumo que vocês querem dar à conversa. Tenho aqui os nórdicos, os países nórdicos têm, desde uns anos para cá, mais desde 2015, devido à crise de refugiados que a Europa enfrentou, Sim. tem uma grande predominância dos partidos de extrema-direita, que se fala muito pouco. A verdade é que são partidos que muitas vezes, aliás, não sei se contaminam os outros partidos, que certamente contaminarão, mas são também o reflexo do que a sociedade pensa. E eu gostava de também trazer essa questão. Esses partidos ou fazem parte do bloco da direita, do bloco que influencia o governo, ou fazem parte da oposição e são partidos relevantes na oposição. Isso é muito importante. Gostava também de saber a vossa opinião sobre também, agora nas últimas notícias, já foi há uns tempos, mas pronto, a Grã-Bretanha, o Reino Unido e lembro-me também da Dinamarca, queriam mandar os refugiados para o Ruanda por uma situação caricata, que no caso da Dinamarca sei melhor, por proximidade. Sei que, por exemplo, os refugiados sírios da guerra da Síria não podem ser recambiados para a Síria porque a Síria tem um regime que pronto, não tem ligações diplomáticas com os países da União Europeia, é uma ditadura, como sabem, e por isso não podemos recambiar os refugiados sírios. Ou seja, precisamos de um outro país ou de um outro sítio para eles ficarem, e o que o Reino Unido e a Dinamarca têm feito é mandar para o Ruanda, que é um país que tem tido um grande crescimento nos últimos tempos e que, pronto, será aí mais ou menos que eles vão ficar. Pronto, gostava que vocês falassem sobre esse assunto, não sei se é um tema conveniente, se não, gostava que vocês dessem a vossa Sim, opinião. eu acho, a vossa opinião, que eu acho que já sabes, Rafa. Mas pronto, eu puxei a dizer, desculpa. Assim, eu acho que até é um bom salto à frente, um bom pulo à frente para o tema para o segundo tema, que é a parte do futuro. Já falamos do presente, se calhar até é um bocado demasiado, mas eu acho que também é importante falar sobre o futuro. E pronto, um dos tópicos que é bom falar é também, para além da dinâmica económica, é a dinâmica social. E os nórdicos são um bocado. Eu acho que os nórdicos têm, acho, pelo menos na Europa, têm todos os cenários possíveis que o Partido Social Centro-Esquerda pode ter. Temos o pior caso,
que é o caso da Dinamarca, em que o Partido Social Democrata, embora já tenha sido característica da Dinamarca já com o Venstre, a Mette Frederiksen continua as políticas, também por causa do seu apelo, por assim dizer, com a classe trabalhadora, embora pronto, seja um bocado mais nuance que isso e não seja assim tão objetivo quanto isso, mas eu não acho que seja. Em relação às políticas anti-refugiados, que obviamente que são horríveis, acho que havendo falta de adjetivo que me lembro, são isso. Mas temos o caso sueco, em que, pronto, embora o Partido Social Democrata tenha tido um grande papel na integração e assim, se calhar poder ter feito um melhor, e depois até acho que temos não sabendo tão bem, mas na Finlândia e na Noruega acho que temos um cenário um bocado intermédio entre os dois, enquanto que na Suécia há uma clara política pró-refugiados e na Dinamarca uma clara política anti-refugiados. Na Noruega e na Finlândia há mais ali uma área cinzenta que depende um bocado, acho eu. Também não conheço tão bem, admito, se me quiserem corrigir, à vontade. E pronto, depois isto entra numa dinâmica social-democrata que eu acho que deve-se falar no futuro. É, pronto, um bocado também não sendo reacionário, por assim dizer, acho que também, para além da terceira via, depois também apareceu uma outra coisa chamada New Left, que era pronto, uma esquerda que abandona o eleitorado comum social de centro-esquerda, que era pronto, a classe trabalhadora, e há um apelo a um eleitorado mais intelectual e mais urbano e classes mais altas. Pronto, que em Portugal é normalmente o bloco de esquerda e pronto, o LIVRE também um bocado. Agora o LIVRE tem assim a consolidar a nível do eleitorado, mas pronto, também não isolando muito. Há uma dinâmica claramente social que pronto, Portugal não teve que lidar muito a nível de refugiados, mas há noutras coisas, principalmente a nível do casamento e da adoção LGBT, que ainda são problemas. São problemas no sentido da adoção LGBT ainda ser discriminada em relação à adoção heterossexual. Ou, por exemplo, a nível de operações de transição para as pessoas transexuais. Também é um debate que não tem havido muito. Um outro debate social cá em Portugal, pronto, é mais recente, pelo menos na app do Passarinho Azul, é da prostituição. Pronto, também iniciando outro tema, embora pronto, o resto do pessoal que responda também à parte do Rafa, espero ter dado a opinião a tudo que o Rafa perguntou, mas também na parte económica há uma clara falta de. Pronto, tem que haver um reentendimento do centro-esquerda e social-democracia, pessoalmente nem toda a gente concorda na SD e ainda bem. Não tem que haver consenso no centralismo democrático, não é preciso na SD. Pronto, eu pessoalmente acho que necessitamos de revisitar valores do passado, da social-democracia, um bocado, pronto, atirando logo as cartas para a mesa, pronto, pessoalmente a necessidade da superação do sistema capitalista e uma necessidade de voltar, também falamos já há bocado, parar de dizer que o sindicalismo e o cooperativismo é comunismo e stalinismo rodoviário. Também é uma necessidade de defender um Estado social produtivo, ao contrário de certa esquerda, anti-crescimento, por assim dizer, como é que financia um Estado social sem crescimento? Isso já é um discurso completamente nem é populista, pronto, é parvo. Não tem, pronto, sinceramente, sendo um bocado agressivo, acho que não tem outro nome, porque não falo, obviamente, dos revolucionários nem nada, que não querem Estado Social sequer, falo mesmo de esquerda reformista que quer Estado Social. E é um claro, pelo menos a nível económico, uma necessidade desses três bases pilares que foram da social-democracia no consenso pós-guerra e mesmo antes, sendo que a maior parte dos partidos sociais-democratas descendem de sindicatos. E também, a nível social, há uma necessidade da Europa parar de ser. A Europa, sim, por proxy, ser a base, não é bem para assim dizer, mas porque é imperialista dos Estados Unidos,
um bocado retomar aquela política mais humanista e pacifista do Olof Palme e do Willy Brandt. E mais independência, né? Dos Estados Sim. Unidos, porque isto, pronto. Sim, sim. Sei E pronto, também dizendo isto parece um bocado temático, tendo em conta a guerra na Ucrânia. Eu pessoalmente não acho que tenha que haver cedência de terra pela parte da Ucrânia. Eu acho que tem que haver um apoio à Ucrânia, ao povo ucraniano, porque neste caso a invasão imperialista é a russa. Embora haja claramente uma nuance a nível de tensões globais e geopolítica, obviamente que é, mas pronto. Não foi a Ucrânia que invadiu a Rússia em 2014, não foi a Ucrânia que e não foi a Ucrânia que invadiu a Rússia em março deste ano, penso eu. Por isso penso eu que a Ucrânia é inocente no final, tendo em conta as partes todas. E tem que haver, pronto, nessa parte, uma revisitação novamente às figuras, também como o Bernstein e outras pessoas que pertenceram ao Partido Social Democrata Independente da Alemanha e à Segunda Internacional em Meia, que fazia parte, por exemplo, da secção francesa Internacional Operária, depois como Jean Jarret, que eram anti-guerra e anti-militarização, com pessoas como o Karl Rahner, antigo presidente da Áustria e o líder do SPO. Pronto, entrando um bocado para além do que o Rafa perguntou, eu acho que tem que haver, um bocadinho. resumindo muito e sendo um bocado simplista demais, acho que tem que haver esse reentendimento. Sim, eu concordo com essa análise, não só da parte da Ucrânia, Análise obviamente. TM. Sim, essa análise muito texto, não, confesso, não li, mas dei like. Mas sim, é isso. Eu acho que tem que haver um bocado mais de independência da Europa. Nós não podemos estar a fazer constantemente os favores todos aos Estados Unidos. Pronto, é um bocado o que acontece. Tipo, lamento, sei que há pessoas que não concordam, é a minha visão. Porque isso eventualmente vai ter consequências catastróficas. E estamos a reparar nisso, obviamente, na invasão russa à Ucrânia. Claro que a Europa deve apoiar a Ucrânia e as pessoas da Ucrânia em particular, mas pronto, também não deve ser completamente a crítica a algumas decisões do presidente da Ucrânia. Isto é a minha opinião, sei que há pessoas que não concordam muito, mas enfim. Enfim, e tem que haver, e também, como dizias, pronto, voltando ao tema inicial do Rafa, do crescimento da direita populista, este conflito também vai um bocado mexer com isto, porque há muitos partidos da direita populista que são alegadamente apoiados pela Rússia. Como a Europa é fortemente para a Ucrânia, passo a expressão, eventualmente terá algum efeito, talvez não tenha depois dos problemas económicos. E relativamente ao crescimento da direita populista que o Rafa mencionou, nós temos um bocado a ideia, e talvez seja verdade, que os países nórdicos são muito progressistas e muito mais progressistas do que o resto da Europa, basicamente, mas reparamos também a presença de ideias menos democráticas e menos humanitárias também nos países nórdicos, que é sempre preocupante e pronto, se calhar temos que ver as coisas com mais atenção em vez de acharmos que as pessoas lá são tipo divinas e não têm falhas nenhumas. Sim, Era claro. isso que eu queria Por falar exemplo, também sobre isso, relativamente à raiz da social-democracia também, como dizias, não ter medo de tocar em chavões que ajudem as pessoas, não ter medo de ser a mão amiga das pessoas e não ter medo de também não ser, pronto, de voltar à raiz pacifista do Palme, do Brandt, etc, etc, etc. Só para estar um bocadinho atrás, quando estavas a falar sobre Portugal nunca teve uma crise de refugiados. Bem, não é bem assim, porque no pós-guerra colonial nós tivemos o que foram chamados os retornados, não é? E foram bastantes milhares que podes não ter considerado como refugiados de guerra, não é? Que se bem, em parte eram, porque não eram só portugueses que viviam nas antigas colónias que vieram para cá, eram residentes nativos das antigas colónias que também vieram para cá e que na altura eu acredito que não foi bem tratado pelo Estado português, não é? Que
decidiu simplesmente ignorar esse assunto em muitos aspectos, e depois levou à criação de bairros que depois foram sendo ignorados pelo poder, e depois começaram-se a gerar problemas nesses bairros. E lá está a falta de apoio social que um Estado social deve ter, não é? E depois essa falta de apoios sociais leva a um crescimento dos vários problemas sociais, e é algo que até hoje estamos a lidar, não é? Nós olhamos para partidos como o Chega, e as ideias que eles têm lá dentro não são novas, não é? O eleitorado não nasceu da terra, não é eleitorado particularmente novo, é eleitorado que já existia, e é eleitorado que vê problemas, sobretudo porque houve muitos partidos, os partidos do poder, e neste caso eu vou assumir o PS, porque teve muitos anos no poder, teve muitos anos no poder logo após o 25 de Abril, decidiu não resolver, não é? Aquela ideia, porque eu tenho uma visão um pouco negativa disso, e sobretudo do PS, na medida em que eu não acho que o Estado Social português alguma vez tenha sido algo espantoso, não é? Claro que após o 25 de Abril houve vitórias, não é? Mas são vitórias que têm de ser postas num contexto muito específico, porque claro que é uma vitória porque antigamente não tinhas nada. Antigamente o Estado Social português era uma sardinha para 7 pessoas e está a andar. E portanto ter algo mais que isso é sempre positivo, e depois com a criação do Serviço Nacional de Saúde foi uma grande vitória. Não demorou muito tempo até começarmos a mandá-lo abaixo, não é? E não progrediu muito desde os anos 90, 2000, tem sido sempre a descer, e não há uma tentativa de reforma, de tentar melhorar, não é? Porque depois há sempre aquela coisa, como estavam a falar ainda há bocado, do dinheiro, e vai-se mexer no Estado Social se não há crescimento, não é? Essa ideia do... Acho que até agora até vou usar um membro da nossa oposição, não é? O Rui Rio, que falou da sociedade que Portugal vive do consumo e não da produção, não é? Que há muita coisa que eu não concordo com o senhor Rui Rivers, mas essa por acaso até é uma das que eu concordo, e acho que a criação de um Estado Social é muito importante para a progressão económica de um país, não é? Não tem de ser vista como uma consequência, pode também ser vista como uma causa da progressão económica do país, sobretudo no que diz respeito à educação, à saúde também, não é? Cria empregos, a saúde não é só um sistema nacional de saúde forte, não é só cuidar das pessoas, cria também empregos. Uma rede de educação não é só educar pessoas, cria também empregos, cria também oportunidades, e portanto isso é um dos pilares da social-democracia, não é? O Estado Social que estávamos a falar, que tem sido só suficientemente tocado para que os partidos considerados de centro-esquerda se mantenham no poder, não é? Sim. Aquela coisa de dar o mínimo para que... Sim. Dar umas migalhas. Dar umas migalhas. Não há aquela ideia de reforma ativa, porque a reforma custa dinheiro, e depois temos de Custa aumentar os votos. impostos, E depois custa votos, não é? E depois é muito facilmente manipulável por a direita Claro. populista, ou por qualquer outra, até a centro-direita. sim, Mas se pensarmos muito bem, e em Portugal é muito mais visível, hoje em dia poucas diferenças há entre um partido de centro-direita e de centro-esquerda, não é? Nós olhamos para o PS e para o PSD e tem uma capa diferente, mas por dentro mostram-se da mesma maneira. Está bem, tivemos em 2010 com o Pedro Passos Coelho, tivemos ali um período circunstancial também diferente, não é? Temos sempre a analisar as circunstâncias. Eu não sou de todo a favor do governo da austeridade, mas existe a circunstância, mas não podemos ligar, por exemplo, as privatizações da direita má quando o PS fez o mesmo, não é? Ou até fez mais. E até fez mais, sim, Até por fez exemplo, mais, sim. por exemplo, no governo de Guterres, mas essas ideias, não é? E portanto, eu não acho que como é que eu ia dizer, o PS, agora estou a falar em Portugal, porque em Portugal é o que me importa. Viva Portugal, pá. Não é nacionalismo nenhum, mas acho que para toda a Europa é importante. Eu não sou nenhum federalista aqui, falta aqui o Diniz para trazer a visão, o bonequinho do chato Eurocor. com a caneca da União Europeia, mas
faz falta a Portugal. E outro exemplo é o sindicalismo, não é? A ideia não se vê muito o PS ligado a essa faixa. Conseguiu, eu costumo falar e temos tido algumas discussões sobre isso. Alguns de vocês não concordam comigo, mas eu digo que a UGT e que o PS, a UGT serviu para duas coisas. Para, não é descentralizar, mas é desfavorecer o movimento sindical, dividindo, e acabou por afastar a CGTP para as mãos do Partido Comunista ainda mais. Não é? E começa a ver o PS, que é o partido do governo, é o partido que efetivamente pode fazer mudanças, quase como um inimigo ao serviço dos patrões, o que muitas vezes não é mentira, tendo em conta que a Associação de Empresários e o PS que andam quase sempre ali de mão dada. Mas depois falta aqueles pilares, não é? Falámos do Estado Social e do sindicalismo, são dois pilares fundamentais que para o nosso partido de centro-esquerda são muito, muito mitigados, muito ofuscados, não é? Por uma ideia de status quo. Não sei o que vocês acham disso. E sem falar que o cooperativismo, esquece lá, o cooperativismo está guardado na gaveta onde o Mário Soares guardou o socialismo, não é? Falar de cooperativismo em Portugal é só aquele filme do senhor comunista a dizer que a enxada é da cooperativa e está feito, não é? É o único cooperativismo que se ouve falar em Portugal desde o 25 de Abril. Portanto, nem vale a pena falar disso, mas pronto, são os três pilares, não é? Os três pilares que até tu consideras, não é, António? Como os três pilares da social-democracia que faltam, e não é só em Portugal, faltam em muitos outros países. Mas estou a dar o exemplo de Portugal porque os nossos ouvintes presumo que sejam portugueses, a menos que sejam uns billings checos ou uma coisa assim, e isso eu dou próprios, que eu não sei falar checo, Podem ser de mas Brasil, por exemplo. os nossos colegas brasileiros também, bom dia para ele. Mas pronto, é isso, a ideia dos pilares da social-democracia que estão a ruir, ou que neste momento estão caídos, não existem, parecem as ruínas romanas, e que tem de caber em parte aos jovens, que não são os que lá estão neste momento que vão fazer alguma coisa. Não estou a ver o António Costa neste momento a achar que dá uma volta a 180 e é passado 6 anos que decide ser um grande reformista, ou qualquer ministro que lá esteja. Não partilho da ideia que qualquer ministro que também lá esteja seja um revolucionário nesse aspecto, e portanto caberá aos jovens e pessoas como nós. Não quero chamar-nos a vanguarda intelectual como os comunistas dizem, mas jovens com ideias novas, porque a social-democracia muda, não é? Não podemos achar que a social-democracia dos anos 50 e 60 se muda para os dias de hoje como era antigamente. Existem novos desafios, novas ideias, Sim, sim. sobretudo no que diz respeito à digitalização, às alterações climáticas. Ainda hoje, sim, se não estou em erro, hoje o público publicou um discurso do Olof Palme, quando estava como secretário de Estado da ONU. Falar Não era com o secretário hotel. de Estado, mas era quando da ONU, não me lembro que ele era da ONU quando não era primeiro-ministro, a dar precisamente um discurso sobre as alterações climáticas nos anos 70, se não estou em erro. Portanto, não é uma coisa nova, mas é um assunto que tem vindo a ser falado, e são assuntos que neste momento não estão no tópico principal, no que devia ser a vanguarda da social-democracia em relação a esses assuntos, sobretudo de cariz social, porque as alterações climáticas não têm impactos económicos que têm impactos sociais. A digitalização tem impactos económicos que vão ter impactos sociais, não é? E portanto isso tem de ser temas que se têm de enquadrar nos pilares da social-democracia, que esses sim são antigos, mas esses podem ser antigos porque são pilares fortes, não é? Que resultam para qualquer época, e que a social-democracia, os partidos sociais-democratas, não se podem mostrar simplesmente contentes a seguir o rumo das coisas, mas têm de se mostrar como, e agora vou usar aqui uma expressão que fica mal, o guia, não é? O guia dessas ideias, como as implementar bem, e para ajudar os trabalhadores e os cidadãos. E portanto acho que é isso, os pilares da social-democracia têm de ser revitalizados nesse aspecto. Muito texto, mas gostava de saber a vossa opinião. Fácil.
Corta aí 2 segundos. Corta aí, António. Corta 2 segundos. Ninguém fala. António Eu posso Costa. falar, mas ainda. Muito É o ódio. Manuel Rafa, decide-se. Foi muito Sim, ódio. exato. Queria falar só em relação ao Rafa, a questão mas dos países espera nórdicos e da. Façam 1, 2, 3 e depois comecem a falar que é para Ok. o senhor cortador Sim, cortar depois. Ok. 1, 2, 3. É só ainda para falar sobre o que o Rafa trouxe há bocadinho à conversa, sobre o crescimento da direita populista ou extrema-direita, principalmente nos países nórdicos, e concordo mais com a ideia do. Eles basicamente poluíram muito o discurso, especialmente na Dinamarca. A Dinamarca trouxe para mim, social-democracia nunca pode ser políticas anti-imigração ou políticas contra refugiados, nunca poderá ser isso, obviamente. Nem São isso é quase- contra os refugiados, é ser racista. As pessoas não levam. Sim, sim. Pronto, nunca poderá ser isso. E acho que muito Partido Social-Democrata, especialmente na Dinamarca, não conheço a fundo a questão da Dinamarca, mas penso que foi muito para não perder o eleitorado para a extrema-direita. Foi tentar ali fazer uma contenção de danos, basicamente. Que o discurso da extrema-direita começou a pegar muito bem, pegou muito bem na classe trabalhadora e especialmente nas pessoas que foram perdendo ou que viram a sua situação económica com mais dificuldade, por aí fora. Isso fez com que a direita populista começasse a crescer e basicamente os partidos de poder, nesse caso o Partido Social-Democrata Dinamarquês, teve de lutar contra essa nova realidade. Foi a crise dos refugiados e o discurso populista de extrema-direita que pegou muito bem, porque é um discurso que pega facilmente, pega com muita facilidade, não podemos negar isso. E a forma de combater foi aceitá-lo. Basicamente, foi a medida que tomaram, ok, vamos aceitá-lo. E, epá, para mim isso nunca será política de um Partido Social Democrata, não pode ser. De resto, mais é que posso acrescentar? Bem, o Rodrigo, de facto, fez um muito texto aqui, mas teve bem, podemos concordar ou discordar em alguns pontos, mas esteve bem. O movimento sindical em Portugal tem um problema grande, que é, nasce de partidos, quando devia ser ao contrário. Partidos devem nascer do movimento sindical e não o contrário. Para além, depois de todo o discurso da CGTP estar ligado ao PCP, e desde muito cedo foi ligado sindicalismo a comunismo, a ser comuna, digamos assim, e deu mau nome se nós pensarmos que se formos falar com o comum dos portugueses e falarmos em sindicato, eles vão dizer que são os que não querem trabalhar e que só querem parar o país e que só querem ver à conta do sindicato, digamos assim. E prejudica imenso todo o movimento. Isto é só um breve, para não acrescentar muito ao sindicalismo, só vou dizer isto. E a questão de reformista. De facto, o PS vai para o 7º ano de governação e não vai isso que se já teve governo com o PCP e com o Bloco apoiado, obviamente não estava no governo, e não foi reformista, quando podia ter sido, porque tinha uma força mais à esquerda que supostamente o puxava. O que é que o vai trazer agora para ser reformista quando teve uma maioria absoluta e estamos numa crise agravada, uma crise que veio do Covid, a crise que veio da guerra na Ucrânia, a crise da inflação, problemas por todo lado, e como é que vai ser? Pode facilmente dizer agora não é o momento para reformismo, para reformas, é o momento para conter os danos. E não vejo, e também não vejo no perfil de António Costa, que é um sobrevivente político, é mais um homem de sobrevivência política, e sobrevivência política não é igual a reformismo. Reformismo é arriscar na política. Quem gosta de sobreviver na política não faz reformas. Sem dúvida. E passando por essas palavras, o António Costa é um político conservador. Não sendo conservador nos costumes, é um político conservador Sim, pronto, sim. nas reformas. Pronto, eu queria acrescentar ainda da parte da social-democracia nórdica, que nós estamos a falar por serem uma deriva racista. Pronto, eu queria acrescentar também ser importante realçar que esse racismo, não diria racismo, mas pronto, essa vaga populista tornou-se clara a partir
da cultura da própria sociedade e aí é que passou para a política. Ou seja, a política aproveitou isso para ganhar votos, ganhar vantagens eleitorais. E pronto, é uma coisa que nós temos que perceber, temos que ver se isso é possível acontecer noutros lados, combater. No caso da Dinamarca e da Suécia, houve uma grande vaga de imigrantes, que penso que na Suécia é quase um quarto da população. Pronto, temos que ver os impactos que isso tem para não se voltar a repetir, para combatermos esse tipo de políticas, e por isso trouxe esse tema em debate só para esclarecer, e acho que ficou aqui muito bem esclarecido. Depois queria acrescentar, falámos aqui há bocado da Europa, no contexto da guerra, da independentização da Europa, se podemos chamar assim, em relação aos Estados Unidos. Penso que torna-se aqui um paradoxo em relação às potências ocidentais e mais especificamente à União Europeia, que é democracias com as suas características terem de enfrentar poderes autoritários, e de que forma podemos combater, não tendo as mesmas armas, porque as democracias são frágeis, os cidadãos podem mudar os governos, têm reações que os governos de países autoritários não têm pelo menos aparentemente não têm esse problema. Penso que é importante vermos isso. Nós somos todos novos aqui no painel e se calhar não sabemos se podemos ir, provavelmente não queremos ir para a guerra, né? Pessoas da nossa idade nos países autoritários provavelmente não vão ter essa escolha, e pronto, temos que ver nesse sentido como é que o Ocidente se pode combater potências autoritárias de mano a mano. Nem nos autoritários na Ucrânia também foram obrigados a ir para a guerra. Portanto, não é como se fosse uma escolha, não é? Mas certo, desculpa. Sim. Percebo perfeitamente, é verdade, concordo contigo, mas a verdade é que nós temos muito mais liberdade. Nós somos nós temos Claro, não estava a pôr isso em causa. Sim, claro, na nossa Constituição temos o direito à objeção de consciência. Pronto. Mas pronto, o que quer dizer é que somos um bocadinho burgueses nesse sentido de não sabemos se não temos as mesmas não diria vontade, pronto, não estamos equiparados aos jovens desses países, porque não podem lutar pela democracia, não têm meios para isso. Queria acrescentar também, nós falámos também da aliança, isto falando mais no futuro, e para terminar, a aliança entre os sociais-democratas e os verdes europeus. Acho uma aliança que tem que ser mantida, tem que ser fomentada em muitos países europeus, tem que ser este o futuro. Os verdes são uma deriva que não foi aproveitada pelos sociais-democratas, simplesmente os sociais-democratas não souberam aproveitar esses temas, e os verdes fazem isso muito bem, e por isso temos que incorporar os verdes na social-democracia, porque são muito próximos e temos muito a ganhar com eles, e penso que o futuro será com os verdes e será com o ecossocialismo, com o nosso LIVRE, e os partidos socialistas da Europa e os partidos livres da Europa têm muito a ganhar se estiverem juntos nas eleições. Sim, pronto, também não adicionando muito mais, porque não vale a pena, não há muito mais a adicionar. Só se calhar dando um reparo final antes das perguntas, pessoal, não é? Sim, basicamente, embora depois haja claramente, como o Afonso assinalou, uma clara certa distinção entre a democracia portuguesa e a democracia ucraniana, não é? A nível, pronto, isso também, a distinção entre a democracia portuguesa e a democracia cipriota ou a democracia búlgara, pronto. Obviamente que há essa nuance, enquanto que no regime autoritário é um bocado mais linear, embora, pronto, também, obviamente que haja uma certa nuance, mas pronto, também, não mexendo muito mais nisso. Pronto, a parte da reação nórdica à crise de refugiados,
Sim, passa em parte, obviamente, pela cultura, principalmente muito patriota e muito um bocado, um bocado parecido com Portugal, a ideia de unidade genética, por assim dizer. São todos suecos, um bocado são todos portugueses, por assim dizer. Mas também, pronto, a crise de refugiados também surge num momento em que, por exemplo, se a crise de refugiados, também fazendo um bocado de especulação, se calhar surge isso na altura de pleno emprego da Suécia, se calhar haveria uma reação diferente da classe trabalhadora que não se sente ameaçada pelos refugiados roubarem-lhes o emprego. Normalmente a direita populista gosta de dizer. Mas pronto. Também a questão toda do Estado Social, um bocado mais enfraquecido na Suécia, uma série de diferenças que houve na altura dourada, por assim dizer. Também acho que ajudou na reação da classe trabalhadora, embora agora, felizmente, está a ser uma tendência ao contrário, especialmente nos sindicatos suecos, passaram de apoiar em quase a maioria os suecos democratas, que nada têm de democrata, e agora mais da maioria apoia os sociais-democratas, penso eu, ou os sociais-democratas e o resto da esquerda, o que é um bom sinal para a democracia sueca. Pronto, também finalizando então esta parte de conversa sobre a social-democracia, eu acho que quando publicarmos este último episódio do Polar, eu já terei publicado o meu artigo, pronto, aí fazendo um bocado de shameless plug, pronto, por isso também recomendo que o leiam porque aborda bastante este tema. E então para as perguntas temos três. A primeira é um bocado, já se fala há muito tempo, que é se o Sá Carneiro era social-democrata. Acho que posso responder por toda a gente que não, sendo bastante consensual, embora seja infelizmente um tópico na atualidade. Pode, pode-se dizer que ele seria da ala centro do PSD, com certeza, muito provavelmente era, porque ele tinha como rivais, não, tendencialmente tinha o partido todo como rival, sinceramente. Mas no fim, antes de morrer, os principais rivais eram de direita, o Cavaco e afins, e pessoas como a Santana e assim. Por isso, pá, não, de certeza. Social-democrata, principalmente nos anos 70, de certeza que não era. Perguntar ao Sá Carneiro se acreditava no rumo ao socialismo em 77, ele provavelmente diria que não, ao contrário do que tinha dito nos anos anteriores, obviamente. 77, pronto. Na brincadeira digo 77 porque é pouco depois do 25 de Abril. Por isso, sim, penso que é bastante consensual, tanto que ninguém me interrompe, pronto, um bocado centralismo democrático. Democrata cristão, talvez. Sim, Sempre exato, um democrata cristão, social-liberal, um FDR português, Eu nem pronto. sei se é tão longe, honestamente. Acho que as pessoas temos de tentar perceber quando avaliamos a política desse tempo que após o 25 de Abril havia, digamos, um medo de ser considerado reacionário por várias razões, porque havia um processo de revolução em curso. Portanto, o Sá Carneiro tinha que, obviamente, ser um bocado, puxar a sardinha à sua brasa e dizer, social-democracia e tal, e eventualmente socialismo, mas nada de marxismo, não somos malucos e tal. Depois, já em 77, já estava a dizer, pois, isto aqui, o Estado já gasta muito dinheiro, já estava completamente alinhado com a conversa da política de supply economics, portanto, não. Sim, exatamente, que o PSD diz que segue pelo programa do SPD, mas é o programa do SPD Ou se for o do revisionista Schroeder. dos anos 60 a 70, quer dizer, que é o programa que surge com o SPD a aproximar-se do centro. Pronto, ou seja, tendo em conta a pergunta, pessoalmente, e acho que posso falar pelo resto da ASD, não. Achamos que o Sá Carneiro, se calhar, pronto, por palavras, defendia a social-democracia, até certa altura também, atenção. Embora também depois seja difícil pô-lo numa caixinha, porque pronto, ele morreu muito pouco tempo antes de ter políticas em concreto e fazer o que queria.
A segunda pergunta era, um bocado resumindo, com uma proposta que gostávamos que fosse passada no Orçamento de Estado. Pronto, dando a minha um bocado resumida para o resto do pessoal falar mais, provavelmente seria algo envolvendo o investimento no ID, pronto, no RID, peço desculpa, na RID, exato, que é Research and Development, peço desculpa, e também políticas industriais, investir mais num Estado social forte, enquanto que há crescimento económico para financiar esse Estado social, haver política de redistribuição de riqueza, incentivo ao sindicalismo e ao cooperativismo, pronto. Um bocado copiar o programa Redminer e o programa Miner. Passo a palavra ao próximo membro da ASD que decide falar. Posso ser eu? Pronto, vamos fazer por ordem alfabética, se calhar mais fácil. Por mim, seria uma aposta mais virada para a educação, em particular a redução do número de alunos nas turmas, que foi aumentado na altura para a escolha, nunca mais foi reposta, e temos turmas de 30 alunos, isso é demasiado. E, portanto, se queremos aumentar a produtividade em Portugal, tem que passar por aí obrigatoriamente. E depois também uma aposta maior na educação e na segurança dos bolseiros em particular. Tens que investir 5 anos para fazer um doutoramento, mas estás a receber uma bolsa, se quiseres descontar, descontas 25%. Enfim, não é um grande sistema. Passo a palavra. A minha vai ser fácil também dizer, porque era muito próximo do que o Afonso disse. Era uma reestrutura grande na educação, contratar mais professores, diminuir o número de alunos nas turmas, mudar muitos currículos de disciplinas que estão desatualizadas, e as bolsas têm sido qualquer coisa de ridículo. A atribuição das bolsas, conheço muita gente que demora imenso tempo a saber se tem bolsa ou não e já está na faculdade, o que é terrível. Epá, basicamente seria, as minhas palavras são as do Afonso. Bem, a minha, dada os constrangimentos que a pergunta traz, porque o seu plano de ação não é muito vasto. Pera, Rafa, Pronto, no plano de ação pera. Morreste. Começa de novo, Ok, se faz. ok. Começa com o Ah, constrangimento. Queres que eu conte ou não vale a pena? Não precisas com. Pronto, vamos lá ver. Dados os constrangimentos que a pergunta tem, no caso do Parlamento, o Parlamento tem um plano de ação muito específico e por isso a minha escolha seria para a redução do horário de trabalho para 35 horas semanais, porque penso que seria algo, já há muitos anos que ansiamos, é já uma conquista secular, quase. Precisamos de reduzir o horário de trabalho para que as pessoas sejam mais felizes e para que a produtividade aumente e para que o mundo seja mais desenvolvido, essencialmente. A minha proposta vai num sentido diferente. Eu propunha um plano de recompra, não é? Por nacionalização, talvez não seja bem apropriado, mas de recompra da rede energética portuguesa, a EDP, a REN, não é? Como aconteceu no México com a nacionalização das minas de lítio, que foi a Parlamento ser votada, talvez algo semelhante para por exemplo, a EDP, ou então no sentido da cultura, que foi pouco falado aqui, no sentido da cultura, um maior investimento na cultura, como o António falou do ID, não foi? ID? Como é assim, pronto. O aumento e a simplificação das bolsas de investigação, por exemplo, ou o melhoramento das condições dos arquivos nacionais, acho que seria uma algo interessante. E pronto, a última pergunta feita pela Kátia, embora a resposta seja óbvia, penso eu, e consensual, a perguntar qual é que foi o primeiro-ministro português. Pessoalmente, eu acho que foi o eterno líder José Sócrates. Pronto. Sem dúvida. Obrigado. Fora de piadas. A nível de ideias, o Sócrates, pronto, tendo em conta que era o resultado da terceira via em Portugal, obviamente que
pronto, a nível de constrangimentos eu tenho com ele, mas pronto, e a parte da corrupção, obviamente. Não é? Mas pronto, não é impossível dizer que ele não tinha uma certa visão, tinha programas muito interessantes e importantes. Pessoalmente falando, que eu cresci com ele como primeiro-ministro, parte da minha vida, com o Magalhães, que pronto, muita gente aprendeu a funcionar com o computador por causa do Magalhães, a fazer música, por exemplo, Grande DJ Telly. DJ Tele, como também as outras medidas a nível de alojamento e de habitação. Também uma outra personagem, outro primeiro-ministro que, pronto, agora também não tenho muito apreço, por assim dizer, tendo em conta, como figura singular, mas tendo em conta o contexto português, é o António Guterres, foi bastante importante a nível das infraestruturas, pronto, embora entre a parte das concessões de autoestradas, que são horríveis, não é? Mas também tem um papel bastante importante na educação, na habitação em Portugal. E pronto, tendo em conta o contexto português, é isso. Agora espero que, pronto, depois do António Costa, achando que ele sai depois desta legislatura e esperando que a esquerda ganhe, que pronto, que venha um primeiro-ministro com um espírito pronto, tendencialmente vindo do PS. Não espero que o LIVRE ou outro partido agora faça PS em votos, é um bocado estranho, obviamente, não é? Mas pronto, tudo aponta para que seja Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos também tem umas certas falhas, embora eu goste bastante dele, principalmente da parte a lidar com os sindicatos da TAP e assim. Acho, provavelmente pelo que eu percebo, tem tido uns certos problemas, por assim dizer, e não tem sabido lidar muito bem, mas como também a TAP para não ser tema aqui, que do outro episódio do Polar com o Tomás. Mas pronto, o que eu espero para o futuro Primeiro-Ministro é que seja um Primeiro-Ministro de esquerda verdadeiramente reformista, tanto a nível de sistema em Portugal como a nível de políticas reformistas económicas e sociais, e que venha pela primeira vez na história portuguesa um Primeiro-Ministro social-democrata, centro-esquerda. É o que eu anseio. Okay. Relativamente ao melhor, na minha opinião, foi sem dúvida o Supremo Líder Costa Além. Não, estou a brincar. Pronto, eu gostei bastante da geringonça, mas para mim o melhor governo foi o do António Guterres, por 6 anos, não só a nível da educação foi importantíssimo, em particular o trabalho do Mariano Gago, mas mesmo a nível de várias coisas que hoje são quase básicas. Havia muitas crianças que iam trabalhar aos 12, 13 anos ainda. Isso é completamente impensável, sobretudo num país que já estava na União Europeia. Mesmo que não tivesse, é absolutamente ridículo uma criança de 12 anos estar já a trabalhar, mas pronto, enfim, havia vários problemas de habitação e houve N reformas e foi talvez o primeiro-ministro tinha uma visão concreta sobre o país e tinha um plano e soube executá-lo, e apesar de ter feito várias privatizações, nem todas apenas responsabilidade dele, temos que relembrar que ele tinha que acordar os orçamentos do Estado com o CDS ou o PPD, raramente com o PCP devido ao clash entre o PS e o PCP, não se entendem. E para mim foi o melhor primeiro-ministro em Portugal, além de ser uma pessoa, pelo que eu sei, pronto, bastante honesta e bastante, pronto, civilizada, pelo que vejo e pelo que ouço falar do António Guterres. Para mim essa é a minha escolha. E relativamente a um primeiro-ministro futuro, tentando ser rápido o suficiente, gostava de alguém progressista, gostava de alguém solidário, gostava de alguém, pronto, assim um bocado na linha do Jorge Sampaio, uma pessoa bem educada e que representasse bem Portugal e os portugueses no mundo, e que fosse acima de tudo solidário e percebesse o contexto do país. Pronto. Eu tenho alguma dificuldade em escolher primeiros ministros. Acho que ficaram todos ficaram a desejar, por assim dizer. Não houve assim nenhum grande primeiro-ministro em Portugal, mas acho que o melhor até hoje foi o Guterres, tendo os constrangimentos todos que teve. Desenvolveu o país
Não esquecer que apanhou Portugal quando foi eleito. Vinhas numa recessão económica. Muita gente fala dos anos do Cavaco e esquece que o final do mandato do Cavaco foi terrível, em vários níveis. Tipo Vários níveis. Foi terrível. E acho que foi o melhor primeiro-ministro que tivemos até hoje, não sendo claramente um grande prémio, tendo em conta os outros concorrentes. Para um futuro primeiro-ministro, espera alguém com visão concreta do país, que esteja ligado ao país, principalmente, que saiba o que é que o país precisa, tenha uma visão e que saiba implementar essa visão, um plano, de preferência, centro-esquerda, social-democrata, com uma visão não só de Estado Social, porque não basta Estado Social, mas de desenvolvimento de várias áreas em Portugal, desde o Estado Social, obviamente, mas também a nível económico e até de outras reformas, como, por exemplo, uma mudança no sistema eleitoral, que é fundamental. Bem, tenho que concordar com todos com o que aqui foi dito. A minha escolha também vai para o António Guterres, principalmente pela pessoa que mostrou ser. Se olharmos para todos os primeiros-ministros, parece. A direita não vai concordar com o que eu vou dizer a seguir, mas parece ser um político sério, um político que desenvolveu muito o país, como o Afonso disse, numa altura crucial da nossa vida democrática. E pronto, correndo o risco de ser corno, também quero deixar aqui uma marca do governo de Mário Soares, da adesão à União Europeia e de todo esse esforço que foi conseguido nessa altura, esforço também económico e do FMI, menos complicado, e da crise dos retornados, menos complicados, mas que deram um grande impulso ao país no futuro daquela altura, claro. E basicamente é isso. E o próximo líder do Partido Socialista, claro, tem que ser um líder carismático, um líder em linha do que foi dito aqui, progressista, solidário, com uma visão de futuro, como uma pessoa séria na política que tem faltado muito nos últimos anos. E espero que dê uma volta ao país que nós precisamos. Eu gostei como o Rafa, em vez de falar de primeiro-ministro, falou de líder do PS, porque ele já sabe que o líder do PS é o Claro, primeiro-ministro, não é? Mas não sabemos se Não vai ter. O quero que sim, Rafa né? basicamente quer o vencedor da volta a Portugal em É, bicicleta basicamente. para ser primeiro-ministro. Bem, quanto à questão, já se falou de Guterres, falou-se de José Sócrates também, talvez mais pelas ideias do que pela prática, não é? Fica sempre com um sabor amargo na boca. Talvez, quem sabe, no futuro António Costa, mas eu vou adicionar aqui um nome só para terminar, Vasco Gonçalves. Controverso, mas eu vou adicionar porque foi um momento complicado da história de Portugal, mas também foi um momento de grandes avanços logo após o 25 de Abril, portanto, fica a menção. Estava com medo que fosse ser ao senhor Cavaco Vasco Silva, verdadeiro social-democrata. Para mim, o maior social-democrata, o Durão Barroso. E quanto ao futuro, a um futuro primeiro-ministro que seja primeiro de centro-esquerda, não é? Que seja reformista, que não tenha medo de fazer reformas. E um bocado impossível na política portuguesa, mas que tenha um pingo de honestidade. Acho que esses três pilares já eram suficientes para o melhor primeiro-ministro português de sempre. E com estas diversas opiniões, claramente, ninguém a concordar e no famoso centralismo democrático. O final da primeira temporada, este primeiro episódio, espero que tenham gostado. Deixem o comentário e joinha, não se esqueçam e subscrevam, se faz favor. E que nos continuem a acompanhar e que deixem pronto a vossa opinião. Espero que tenham gostado. E seguir também no Spotify para receberem updates grátis em tempo real. Okay. Sigam no Spotify, no Twitter, no Instagram e no Medium. Se não sabem o que é o Medium, procurem. E já agora sugestões para a segunda temporada, para tornar a segunda temporada melhor. Isto foi a nossa primeira temporada, nossa primeira vez a fazer podcast, a fazer algo do género, portanto sabemos que ainda temos muita coisa a melhorar, portanto é com o vosso feedback que vamos fazer e agradecemos toda a ajuda. Juntos seguimos e conseguimos.
Pronto, exato. Obrigado por terem ouvido e resto de bom fuso horário. Bom fuso horário. Vão fazer horário. Vão fazer horário. Vamos fazer horário. Vai faltar.